Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas, né? Então, vocês tinham como atividade assíncrona na semana passada para cá, né? Nós não tivemos aula na segunda, então tivemos uma semana aí de sem nos vermos, né? Chamar isso de ao vivo, chamar isso de ao vivo, nossa Meet. Vocês virem uma videoaula, né, gravada já, sobre semicondutores, que é uma introdução dos semicondutores. Eu vou dar uma passada, espero que todos tenham visto, né. Coloquei também alguns materiais, então, de revisão lá de eletricidade, coisas assim que é importante vocês dominarem para poder se dar bem na eletrônica, como se diz na disciplina de eletrônica, para irem bem aqui, né. São conceitos, não precisa aprofundadamente, mas vocês vão sentir a necessidade daqueles conceitos. Então, novamente, né, é importante vocês terem visto aquilo lá. Se não viram, não olharam aqueles materiais da semana passada, por favor, olhem, né? Bom, então eu vou dar uma repassada aqui em semicondutores. Espero que, como eu falei, que todos tenham visto a videoaula, até para situar a gente aqui nessa situação, né, no assunto. Então, semicondutores, meio termo entre os condutores e os isolantes. Deixa eu colocar a apresentação aqui para vocês. Então, eles têm propriedades de condução elétrica intermediárias entre condutores e isolantes. Não são isolantes e eles também não são perfeitos condutores de eletricidade. Dá para alterar a sua condutividade elétrica ao se adicionar impurezas, né? E os semicondutores mais utilizados basicamente o silício e o galho. O germânio é um semicondutor mais antigo, ele não é tão utilizado hoje em dia, ele é muito pouco utilizado por uma questão, ele é mais sensível à temperatura, né, do que o silício e o galho. O galho é usado para fazer LEDs e o silício é usado para fazer todo o resto, vamos dizer assim, da microeletrônica, memórias, processadores, chips, e por aí vai, né? Daí que eu comentei da última aula do Vale do Silício, que leva esse nome lá na Califórnia. É a maior concentração de empresas, né, de grandes empresas de alta tecnologia, não só de hardware, de silício, vamos dizer assim, mas também de software. Por exemplo, a própria Google, a Microsoft, entre outras grandes empresas, estão situadas lá no Vale do Silício. E da videoaula, então, nós temos, então, de um lado esquerdo aqui, o silício. Desculpa, eu não coloquei, eu sempre esqueço de colocar aqui para apresentar a minha tela. Oi? Apareceu gravando no aplicativo. Eu tenho um aplicativozinho aqui, ó, fica aqui nunca, ó, vocês vão ver aqui, ó, tem uma barrinha aqui suspensa, tá vendo? Eu prefiro gravar com esse aplicativo porque aí eu gravo todo o meu computador. Então, assim, daqui a pouco eu vou para uma apresentação, eu gravo a apresentação. Daqui a pouco eu vou para a internet para mostrar alguma coisa para vocês, eu gravo tudo. Vocês vão enxergar a minha tela. Eu estou gravando a minha tela inteira. Até eu tenho que tomar um cuidado com isso, né? Tem uma coisa aberta aí, tipo uma coisa particular minha, alguma coisa, WhatsApp, por exemplo, aí vai ficar gravado no WhatsApp. Eu tenho que tomar um certo cuidado. Mas eu prefiro assim porque daí eu consigo passar. Por exemplo, agora eu estou numa apresentação, né? E vocês vão ver a apresentação. Eu não sei se... Eu nunca usei ali o modo de gravação da própria Google Meet. Acredito que ele grave não grave totalmente, né? Tudo que a gente queira. Bom, então, os átomos, né, têm as suas camadas eletrônicas, tanto o silício como o germânio, dois átomos de materiais semicondutores. Tem 4 elétrons na sua última camada e gostariam de ter 8. Então, o que eles fazem para complementar a sua última camada e ter os seus 8 elétrons? Compartilham elétrons entre si. Então, os átomos vizinhos compartilham elétrons entre si, né, com seus vizinhos. Por exemplo, este átomo de silício está compartilhando seus últimos 4 elétrons. Os 4 elétrons da última camada, cada um desses 4 com 4 átomos vizinhos, formando a chamada ligação covalente, que é uma ligação química forte, né, e estas ligações que dão adesão aos átomos. Só por isso que eu estou falando com vocês aqui. O universo não é aquele ectoplasma, né, que não tem nenhum material, né, tem sólido, líquidos e gasosos, né, no planeta, por exemplo, porque existem principalmente as ligações covalentes que unem uns átomos dos outros. E é esse compartilhamento que faz isto, né, essas ligações covalentes lá da química,
lembrando lá na nossa química lá, do ensino médio. Bom, um silício em estado puro, né, o silício é o material mais abundante do planeta, porque a areia, de modo geral, a areia da Terra, ela é rica em silício. Uma boa parte dela é silício, entre outros materiais impuros, só que são cheios de impurezas. Aí vai ter silício, vai ter qualquer outro tipo de material. Imagina que você possa imaginar de outras impurezas, de outros átomos, de outros materiais que vão estar no solo, né? Mas uma boa quantidade ali é silício. Então é um material muito abundante, o silício. Só que o que se precisa para formar dispositivos eletrônicos é um silício em estado puro. A primeira coisa que se precisa. Primeiro você tem que purificar o silício. Então você tem que deixar um silício muito puro, só silício. A areia do mar tem várias outras impurezas, chamadas impurezas naturais. Então, uma fábrica de semicondutores, até eu postei um videozinho, né, a fábrica de semicondutores brasileira, ela é uma fábrica com uma tecnologia altamente avançada, assim, para fazer essa purificação do silício. Então, aqui é um modelo da química, né, um modelo tridimensional dos arranjos, né, isso aqui forma um arranjo cristalino dos átomos de silício, né, formando a estrutura cristalina tridimensional do material, de um pedaço de silício, né, um pedaço qualquer de silício. E aqui é uma visão, vamos dizer assim, uma visão como se fosse um 2D, né, da estrutura cristalina. Tendo feito toda essa purificação do silício, seja o silício, seja o galho, do material semicondutor, seja o germânio, sendo feito toda essa purificação, aí o que se faz é a dopagem artificial, né? Então, você tem o silício puro e aí você coloca alguns átomos estranhos junto com o silício. Você arranca alguns átomos de silício. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um material de silício, só silício, silício puro, né? E eu arranco um átomo de silício e coloco no lugar um átomo de fósforo. P é do latim, do fósforo, né? Símbolo do átomo de fósforo da tabela periódica da química é o P. Então, arranca um átomo de silício e coloca no seu lugar o átomo de fósforo. O que acontece? Esse átomo de fósforo, né, ele tem um elétron, ele tem 5 elétrons. Então ele compartilha, na última camada, ele compartilha 4 com seus átomos vizinhos e fica um elétron sobrando na última camada. Esse elétron sobrando vira um chamado elétron livre. São os elétrons livres que conduzem, que permitem a criação da corrente elétrica. A corrente elétrica num material semicondutor como este, e também nos metais, de modo geral, os metais são bons condutores, os metais não são semicondutores, os metais são condutores de eletricidade, né? São bons condutores, normalmente, cobre, alumínio, ferro, todos esses metais são bons condutores de eletricidade, são chamados condutores e não semicondutores, mas ali nesses metais, por outros motivos, eles possuem muitos elétrons livres. Então, o cobre, o ouro, né? O ouro é um condutor melhor ainda do que o cobre, mas ele só não é utilizado tanto porque ele é muito caro, por ser raro, né? E ter boas características, não oxida, etc. Então, esses metais têm, por natureza, muitos elétrons livres. E é por isso que eles são bons condutores. O que é um elétron livre? Um elétron livre, nessa estrutura cristalina dos átomos, é um elétron que está muito fracamente ligado ao seu átomo de origem. Ele está tão fracamente ligado que eu chamo de elétron livre. Qualquer força elétrica que aparece ali vai fazer ele movimentar. Na verdade, ele não está necessariamente preso a um átomo. Ele fica, quer dizer, aquele verbo perambulando, né? Fica navegando naturalmente com a própria condição do calor pela estrutura cristalina, mas não de uma forma ordenada. Quando eu tenho um movimento desses elétrons livres de uma forma ordenada, vamos dizer assim, eles estão indo para uma mesma direção, aí eu formo uma corrente elétrica. Se está um indo para lá, outro indo para cá, e outro elétron livre indo para cima, outro para baixo, eu não tenho a formação de uma corrente elétrica. Eu tenho uma agitação, né? Uma agitação até que não forma corrente elétrica. Mas no momento que eu tenho esses elétrons livres, eu tenho a possibilidade de criar a corrente elétrica. E o que vai criar a corrente elétrica? Uma força elétrica. A força elétrica faz os elétrons livres se moverem num determinado sentido. E aí cria a chamada corrente elétrica.
Corrente elétrica, medida em amperes, é um movimento ordenado, vamos dizer assim, até eu não vou usar o termo ordenado, é um movimento médio ordenado dos elétrons livres. Porque muitas vezes os elétrons parece que estão andando retinho, né? Todos numa mesma direção, retinho, como se fosse em fila, né? Não. Mesmo a corrente elétrica é um movimento meio aleatório, mas na média ele é ordenado por um sentido. Então, se eu tenho uma corrente elétrica no fio, né, os elétrons não estão todos em linha reta, andando em linha reta, né? Eles estão de uma forma assim meio zigue-zague, mas ao longo do tempo, na média, eles estão andando por uma direção, a direção da corrente elétrica, né? Você não tem uma corrente elétrica num sentido, eles estão indo naquele sentido na média geral daqueles elétrons livres, formando então a corrente elétrica, né? O que é 1 ampere? 1 ampere é um punhado de elétrons por segundo, um punhado de elétrons passando a cada segundo ao longo da seção de um condutor, né? Quantos elétrons? Que punhado é esse em elétrons? 6,03 vezes 10 elevado ao expoente 23 elétrons, que é a unidade da carga elétrica, um coulomb. Um coulomb é 6 milhões de de elétrons, é muito elétron, não tem como imaginar isso. Mas isso representa 1 ampere. É essa quantidade de elétrons por segundo passando, na média, ao longo de um fio condutor. Qual é o responsável por isso? O movimento desses elétrons livres. Tem metais, então tem muitos elétrons livres por natureza, então eles são excelentes condutores de eletricidade. O silício, em estado puro, não tem muitos elétrons livres, tem poucos elétrons livres. Se a gente olhar aqui, não estou vendo nenhum elétron livre. Por quê? Olhar nessa imagem. Porque eu tenho as ligações covalentes completas, então os elétrons foram compartilhados, não tem nenhum elétron solto por aqui, pela rede cristalina, né? Teoricamente, então, o silício puro seria um isolante perfeito. Ele não é um isolante perfeito, ele é quase um isolante. Por quê? Porque por um efeito térmico, está aqui, ó, qualquer material está a uma certa temperatura, né? Existe aquele conceito do zero absoluto, né? A temperatura mais baixa que jamais poderá ser atingida. Não é o 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a temperatura que congela a água. Claro, tem a temperatura abaixo de zero lá na Antártida, até em Bagé já deve estar quando você vê a temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Tem a questão do 0 grau absoluto. 0 grau Kelvin, né, é menos 273 graus Celsius. Essa temperatura é um valor teórico onde os átomos parariam de se mexer, não teria mais nenhuma vibração, né, ia ficar tudo estático, né, isso é impossível de acontecer por teoria lá da física, né. Sempre tem uma agitação na estrutura cristalina. Quanto mais essa medida da agitação é a temperatura. Um objeto está a uma temperatura elevada porque a sua rede cristalina, os seus átomos estão vibrando. Quanto maior a vibração, maior a temperatura. Então a temperatura é, de certa forma, uma medida da vibração da rede cristalina, a vibração mesmo. Então, se estivesse tudo parado, estaria no 0 graus Kelvin absoluto, menos 273 graus Celsius. Mas qualquer material, quando a gente pensa assim, 0 grau é muito frio, 0 graus são 273 graus acima do 0 grau absoluto. Ainda o 0 grau Celsius tem bastante energia térmica ali. Para nós é muito frio, para nós seres humanos, mas ali ainda existe, naquele material a 0 graus Celsius, ainda existe bastante energia térmica. Qual o efeito da energia térmica? Vibrar a estrutura cristalina e eventualmente provocar, aí por um efeito da mecânica quântica, né, já não mais a física clássica, a quebra dessas ligações covalentes. Quando essas ligações covalentes se quebram, né, não deveria se quebrar, mas uma que outra pode se quebrar, elas formam então o chamado par elétron-lacuna, formam um elétron livre e o elétron livre vai embora, vamos dizer assim, pela rede cristalina, e ali onde está faltando aquele elétron livre, ele forma uma lacuna, por isso que tem some lacuna, é a falta de um elétron livre. O par elétron-lacuna. Então aqui o exemplo, aquecer o material, né, não precisa botar no fogão, no forno. Só estando na temperatura ambiente, qualquer material. Só por estar na temperatura ambiente, né, ele cria quebra-se algumas ligações covalentes e ali
o elétron livre vai embora, não tem mais a ligação covalente, faltou o elétron livre ali. Aquela falta é a chamada de lacuna do elétron livre, é a lacuna. E o elétron livre vai embora. Então, com a quebra das ligações covalentes, pelo aquecimento, eu tenho alguns elétrons livres. E é por isto, né, eu não fiz a dopagem, que mesmo no silício puro, que é esse caso aqui, ó, o silício puro eu tenho algumas ligações covalentes quebradas por efeito térmico, eu tenho alguns elétrons livres, e o silício puro não é um isolante perfeito, ele é um semicondutor. Eu diria assim, na prática, silício puro é quase um isolante, mas ele não é um isolante. Isolante no sentido que não vai passar nenhuma corrente elétrica, porque ele tem ali alguns chamados portadores de carga, né? Os elétrons livres são chamados de portadores de carga elétrica. Só que com o silício puro eu não consigo fazer muita coisa. Então o que se faz? Se faz então a dopagem artificial. Se arranca um elétron aqui do silício puro, se coloca um outro elétron que é chamado de impureza, um outro átomo, desculpa. Se arranca um átomo do silício puro, se adiciona por um processo artificial um átomo de outro material. Aqui no caso o fósforo. Colocando o fósforo com 5 elétrons, né, vai sobrar um elétron. Esse elétron vai virar um elétron livre. Então, de uma forma controlada, aí não por uma questão térmica, mas por uma questão controlada, se eu fazer uma dopagem mais forte, eu vou colocar mais átomos de impureza, por exemplo, mais átomos de fósforo aqui, e ele vai criar mais elétrons livres. Cada átomo de fósforo acrescentado aqui no material cria um elétron livre. Então, um percentual de átomos de fósforo, né, normalmente um pequeno percentual colocado ali, né, vai criar muitos elétrons livres. E este semicondutor, então, com um excesso de elétrons livres, o elétron tem carga elétrica negativa, vai ser chamado então de um semicondutor do tipo N. Por quê? É um semicondutor, silício, foi dopado, se colocou impurezas de forma controlada, e esta dopagem criou vários elétrons livres. E os elétrons livres têm carga negativa, então ele se chama semicondutor do tipo N. Então aqui tem um desenhozinho, claro que é só mais uma assim, mais grave, assim, não representa exatamente o que tem lá dentro do átomo, né? Ninguém sabe exatamente lá nas entranhas das entranhas do átomo, né? Nas subpartículas, subpartículas, até hoje está se estudando, né? Mas se sabe muito a respeito. Mas aqui é claro que é uma representação ainda da física clássica, né? Então, umas bolinhas, sendo os elétrons livres, são as bolinhas vermelhas aqui, os elétrons livres que se formaram com a adição de impureza. Cada átomo de fósforo adicionado aqui criou um elétron livre. E agora eu tenho um bom condutor. A partir do momento que eu tenho um semicondutor dopado, né, eu tenho um semicondutor com muitos elétrons livres, e aí eu tenho ele acaba se tornando um bom condutor de eletricidade. Então, um semicondutor dopado tipo N, ele é um bom condutor de eletricidade. Se eu faço uma dopagem mais forte, boto mais átomos de impureza, eu tenho uma melhor condutividade elétrica ainda. Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Isso acontece no diodo? Exatamente, nós vamos chegar no diodo ainda na aula de hoje. Vamos chegar no diodo. O diodo é um componente eletrônico, é o primeiro componente eletrônico baseado em semicondutores, né, que a gente vai ver, que ele é formado por um pedaço de material semicondutor tipo N e mais um pedaço de material tipo P, que nós vamos ver agora em seguida. Já vamos chegar no diodo lá. Então aqui é um exemplo. O que acontece? Eu tenho um pedaço de material semicondutor tipo N, né, com os seus elétrons livres. Eu ponho uma bateria aqui, né, por fora, boto um terminal de um lado. Terminal, o que é o terminal? Se chama terminal. É um pedaço de fio metálico, né, um bom condutor conectado de um lado do material semicondutor, outro terminal conectado do outro lado. Se a gente pensar um resistor tem dois terminais. Um terminal do lado dele, terminal do outro lado. No interior do resistor, um material tipo um carvão, ou pode ser uma liga metálica, para resistir a passagem da corrente elétrica. Mas é um componente de dois terminais, se diz, dois terminais. Aí eu fiz um pedaço, colocando, né, um pedaço semicondutor tipo N, um terminal de cada lado. A bateria aqui, ó, sentido terminal positivo, terminal negativo. O que acontece? Corrente elétrica formada. Invertemos a polaridade da bateria, corrente elétrica formada.
Qual a diferença daqui para cá, desse aqui para este? A corrente elétrica inverteu de sentido. O que está acontecendo? O material semicondutor tipo N, por si só, não serve para muita coisa, não serve para nada, assim, né? Porque ele vai conduzir corrente elétrica. Mas se eu só quero conduzir a corrente elétrica, é muito melhor pegar um pedaço de fio de cobre, né? Que vai conduzir a corrente elétrica tão bem ou até melhor do que esse semicondutor do tipo N. Então, na verdade, a gente não forma nenhum componente eletrônico, faz alguma coisa nova, né, diferente, apenas com material tipo N. Mas a gente, para representar aqui, que é a bateria externa que vai criar a corrente elétrica, né? Porque o potencial, a diferença de potencial, que vai dar energia para esses elétrons se movimentarem e vai criar a corrente elétrica. Vai produzir a força elétrica com o material. Então, existe então o semicondutor do tipo N e existe agora, nós vamos ver o semicondutor do tipo P. O que é o semicondutor do tipo P? Eu já vou lá direto por um exemplo. Imagina o mesmo material de silício puro, né? Só átomo de silício, arranca um átomo de silício, e quando eu falo arranca, como parece que é fácil, né? Pega uma, brincando assim, pega uma pinça e tira lá o átomo, né? É impossível fazer isso, né? Porque um átomo é muito, muito, muito pequeno. O átomo é muito, muito menor que um vírus, que é, eu preciso, né? Um vírus é formado por muitos e muitos átomos, né? Moléculas e átomos, enfim, é muito pequeno, não tem. Como é que se arranca um átomo de silício e põe um outro átomo no lugar? É um processo que eu não desconheço, mas é um processo muito complexo que apenas alguns países dominam, né? Então, primeiro a purificação do silício já é um processo muito difícil, e depois a dopagem, né? Arrancar de forma controlada os átomos em alguns locais ali, alguns átomos do silício, e colocar outro material no lugar. Então, esse processo de dopagem artificial é um processo muito complexo. Então, o Brasil domina essa tecnologia, ou importou, enfim, né? Temos uma fábrica de semicondutores aqui em Porto Alegre, né? Tá para fechar aquela história toda, né? Enfim, não é a única, já foi a primeira, acho que tem outras agora, né? Campinas, não sei onde, lá em São Paulo, mas enfim, de qualquer forma, é uma tecnologia bastante avançada e nem todos os países dominam. No caso desse chamado semicondutor do tipo P, né? Então, P de positivo, vamos pensar assim, e N de negativo, arrancamos um átomo de silício e colocamos no lugar um átomo de índio e N de índio, né, um material semicondutor da tabela. Não é um material semicondutor, desculpa. É um átomo da tabela periódica, semicondutor é o silício. O índio só tem 3 elétrons na sua última camada. Então o índio só consegue formar 3 ligações covalentes com os átomos vizinhos. Então no momento que eu arranco no momento que eu arranco um átomo de silício e coloco no lugar um átomo de índio, ele forma 3 ligações covalentes e aí falta uma ligação covalente. Esta falta, a ausência de um elétron para fazer a ligação covalente que falta com o átomo vizinho, os 4 átomos vizinhos do átomo de índio, forma o que se chama lacuna, uma lacuna de ligação covalente. Então, quando se faz a dopagem, se enche de átomos, ou se colocam muitos átomos de índio no lugar, eu vou ter a formação de várias lacunas. Lacunas é onde deveria ter um elétron para formar a ligação covalente, que é um compartilhamento elétron, né? Então, eu fiz uma lacuna, né? Está faltando um elétron ali. Mas é importante a gente ter a noção de que este material, mesmo com várias lacunas, não é um material eletricamente carregado. O que é um material eletricamente carregado? Quando eu pego um bastão de vidro e atrito num carpete, né, por exemplo, eu acabo eletrizando o bastão, né, uma caneta, um material isolante plástico, né, e atrito no carpete, um tapete seco, eu posso eletrificar o bastão ou a caneta, porque eu vou arrancar elétrons por atrito, arrancar elétrons daquela caneta. Aquela caneta que foi eletricamente, aí ela atrai pedaços de papel daí, né? Por força elétrica. Ali eu arranquei alguns elétrons, então eu deixei com um saldo, seja positivo ou seja negativo, de carga elétrica. Mas a gente tem que lembrar que tanto o átomo de silício quanto o átomo de índio, ele tem o mesmo número de prótons por exemplo, o átomo de índio tem tantos x prótons e x elétrons. Os prótons que estão no núcleo do átomo têm carga positiva.
os elétrons têm carga negativa. A carga elétrica resultante é zero. A mesma coisa para o silício. O silício tem X prótons e X elétrons. A carga elétrica resultante é zero. Então, mesmo um material semicondutor do tipo P, onde houve a formação dessa chamada lacuna, deveria ter uma ligação covalente aqui, mas não tem. Mesmo esse material ele é eletricamente neutro. Não existe falta de elétrons em relação aos prótons que existe no material. Se eu somar os prótons com o elétron, o saldo dá zero. Então, isso é diferente de um material eletricamente carregado. O material que está eletricamente carregado, eu digo que ele está ionizado. O semicondutor do tipo P não é um material ionizado. Uma caneta que eu atritei no carpete acaba ficando um material ionizado, com um saldo, seja positivo ou negativo, de cargas elétricas, com excesso de elétrons ou uma falta de elétrons, e aí acaba criando força elétrica, atraindo os pedacinhos de papel. Aqui não. O semicondutor do tipo P, ele é um material neutro eletricamente, mas ele tem falta de ligações covalentes. Na natureza, por uma questão da natureza, não sei se descobriu isso até hoje por quê, mas os átomos querem completar essa última camada eletrônica, ter um determinado número de elétrons, no caso aqui 8 elétrons, e para isso que eles fazem as ligações covalentes. E é por isso, entre outros motivos, que nós estamos aqui conversando, Que nem eu falei, se não tivesse as ligações covalentes, os sólidos, os líquidos gasosos não teriam se formado no universo. Então, é um material eletricamente neutro, mas falta ligação covalente. Cada ausência de ligação covalente é a chamada de lacuna. Então, o material tipo P é um material que tem excesso de lacunas. Será que agora eu pergunto para vocês acham que esse tipo de material pode conduzir eletricidade? Pode formar uma corrente elétrica ali? Se eu aplicar uma bateria externa, aqui, imagina que tem uma bateria externa ligada, um terminal positivo aqui e terminal negativo aqui do outro lado. Será que ele vai haver movimento de cargas elétricas, A gente tem que pensar, eu tenho só dois tipos de carga elétrica no material, os prótons e os elétrons. Os nêutrons não têm carga elétrica. Daí tem os quarks, ali, as subpartículas, que formam as partículas do núcleo, enfim. Mas de carga elétrica ali é os elétrons que estão por fora da nuvem eletrônica dos átomos e os prótons que estão lá ligados pelas forças nucleares lá dentro. Os prótons não se mexem. Para eu mexer num próton e tirar o próton do núcleo, eu tenho que fazer uma fissão nuclear, para fazer a bomba atômica, vamos dizer assim. Então, os prótons ficam ali e não se mexem, são muito fortemente ligados ali pelas forças nucleares, lá no núcleo por isso que força nuclear, do núcleo do átomo. É o elétron que dá todo o show, É o elétron que produz os componentes eletrônicos, computadores, é o elétron que faz toda a tecnologia da química em função, basicamente, em função das ligações químicas, são ligações eletrônicas, Não só ligações covalentes, mas tem ligações iônicas, tem aquelas outras ligações Van der Waals, outros tipos de ligações. A principal é a covalente, da química. Então, o que quando vai acontecer se eu pegar um material semicondutor do tipo P e aplicar uma bateria por fora? Aqui eu nem colocamos a bateria, que nem a gente desenhou antes aqui, Bateria por fora, só botar um positivo aqui e um negativo do outro lado. Então, pensar assim, positivo aqui, negativo do outro lado. O que vai acontecer? Aqui nesse terminal negativo, eu vou ter um excesso de elétrons, por isso que eu tenho terminal negativo. Então, os elétrons têm carga negativa. No terminal positivo da bateria, eu vou ter, vamos dizer assim, uma falta de elétrons. O elétron vai sair aqui do terminal negativo da bateria e vai completar esta lacuna. Ao se mover daqui para cá, ele vai criar um buraco, ele vai criar uma lacuna. Em inglês, hole, buraco, lacuna. Então, vamos pensar aqui, o elétron se moveu daqui para cá. Ele veio para cá, completou essa lacuna e criou uma lacuna onde não existia. Aqui não existia lacuna. O elétron estava aqui, nesse sentido, o tempo está passando, aconteceu isso, depois isso, depois isso. O elétron estava aqui, veio para cá. Aí formou uma lacuna aqui. E aqui ele completou a lacuna, não tem mais lacuna aqui. Da mesma forma, o elétron, depois daqui, vem para cá, fecha essa lacuna e cria uma lacuna
onde não existia antes. O que está acontecendo? Quem está se movendo são os elétrons. Mas se eu olhar essas lacunas, as lacunas os elétrons estão se movendo do negativo para o positivo. Mas se eu observar do ponto de vista mais macro, assim, com lacuna, eu posso dizer, né, não é uma forçação de barra, mas posso dizer que as lacunas também se movem. As lacunas se movem daqui, da esquerda para a direita. Vamos dizer, a lacuna estava aqui, ó, e ela veio para cá. A lacuna estava aqui e ela veio para cá. Então as lacunas estão se movendo do terminal positivo para o terminal negativo. Na prática, quem se move são os elétrons. A lacuna é um conceito, né? Um conceito é uma forçadinha mesmo de barra, assim, pensar assim, né? Ali onde não tinha ligação covalente, né, faltou um elétron, então ali é a minha lacuna. Se a lacuna estava num lugar e foi para outro lugar, eu posso dizer assim, a lacuna está se movendo. Né? Mas na prática, mesmo num semicondutor do tipo P, quem se move são os elétrons. Então eu posso dizer que os elétrons estão ali paradinhos, assim, mas o que eu estou enxergando, se eu observo só as lacunas, eu estou observando as lacunas se movendo. Da onde para onde? Se movendo do terminal positivo para o terminal negativo. No sentido contrário ao que seria um semicondutor do tipo N. No semicondutor do tipo N, os elétrons se movem, né? Os elétrons livres, que tem no semicondutor do tipo N, se movem do terminal negativo para o positivo. Aqui, o tipo P é do positivo para o negativo. E aí, também pode-se assim, pode-se estender esse conceito de lacunas e dizer que as lacunas formam a corrente, vamos dizer assim, a corrente eletrônica, ou a corrente de lacunas, né? A corrente elétrica formada pelas lacunas aqui no semicondutor do tipo P, imaginando o movimento das lacunas. Então, o que a gente apresenta de conceito? Agora eu não vou pensar mais só em elétron, eu vou pensar o que está formando a minha corrente elétrica, ou a minha corrente eletrônica, ou a minha corrente de carga, né? De cargas, vamos dizer assim, elétricas. São os elétrons livres no material tipo N e são as lacunas do material tipo P. Essas entidades, vamos dizer assim, elétron livre no N e lacuna no semicondutor tipo P. Eu vou chamar isso de portadores majoritários de carga elétrica. São os portadores de carga elétrica. São eles que vão permitir passar a corrente elétrica nos materiais. Então, quando eu coloco uma tensão externa no material tipo P, eu tenho um movimento de lacunas. Quando eu coloco uma bateria externa no material tipo N, eu tenho um movimento de elétrons. Elétrons, portador majoritário, material N, lacunas, portador majoritário no material tipo P. Por que majoritário? O que é esse adjetivo, né? Adjetivo majoritário, que está em maior parte. O grosso da corrente elétrica é devido a esses portadores de carga. Existe também o conceito de portador minoritário. O que acontece quando esquenta o material, né? Tipo, temperatura ambiente. Quando eu quebro uma ligação covalente aqui, ó, então aqui vamos pensar assim, eu tenho o silício puro, né? Aqui eu nem precisaria ter o fósforo aqui. Eu poderia ter o silício puro, né? Aqui. Com o calor, né, uma certa temperatura diferente do zero absoluto, eu quebro algumas ligações covalentes. Cada ligação covalente quebrada por uma energia térmica que foi colocada ali, ela me produz um par elétron-lacuna. O elétron que vai embora pelo material, um elétron livre, e também uma lacuna. O elétron foi embora, ficou o quê? Ficou a lacuna dele. Ficou uma lacuna. Então, cada ligação covalente quebrada gera um elétron livre e, né, gera uma lacuna ao mesmo tempo. Então, o silício, só por estar a uma certa temperatura, e qualquer outro material semicondutor, mesmo purificado, né, ele está a uma certa temperatura, então ele tem algumas ligações covalentes quebradas, então ele tem alguns elétrons livres e tem algumas lacunas. Mas não são muitas. Esses elétrons livres e essas lacunas são os portadores minoritários, minoritários de carga elétrica. Então, se a gente for pensar aqui, ó, no semicondutor tipo N, os portadores majoritários são os elétrons livres. Mas eu vou ter
algumas lacunas, formadas pela agitação térmica, pela quebra daquelas ligações covalentes. Então vou ter algumas lacunas. Essas lacunas são poucas, mas vão existir no material tipo N, serão no material N os portadores minoritários de carga elétrica. Já no material tipo P, então eu tenho um excesso de lacunas pela dopagem artificial, né? Colocamos um átomo de índio, lacunas formadas artificialmente, mas por estar a uma certa temperatura, pela agitação térmica, eu tenho também alguns elétrons livres. Então, no material P, os elétrons livres, os poucos elétrons livres que tiverem ali, vão ser os portadores minoritários de carga elétrica. Então, semicondutor do tipo N, semicondutor do tipo P. Cada um tem os portadores majoritários e portadores minoritários. E agora vem, o que o colega havia perguntado, não sei se alguém levantou a mão, gostaria de fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Tá, ô Moisés, uma pergunta assim, ó. No caso ali, então, na dopagem, ele vai produzir uma impureza e tem, no caso, elétrons sobrando, é isso? Isso. E na dopagem, o P, tu vai colocar uma dopagem que tem elétrons faltando. Perfeito. Sim, faltando, o que é faltando, né? Não é que está faltando. Elétrons faltando para completar a última camada, né? Então, no silício, o átomo de silício, ele gostaria de ter na sua última camada 8 elétrons livres. Elétrons livres não, 8 elétrons, né? Não seriam livres, né? 8 elétrons na sua última camada. Só tem 4. E para isso que eles fazem as ligações químicas, um silício com um elétron, um átomo de silício com outro, né? Quando eu coloco, então, no semicondutor tipo N, coloco um átomo de fósforo com 5, os 4 são compartilhados e sobra 1. Né? E aí eu formo elétrons livres gero elétrons livres e formo tipo N. Quando no material tipo P eu coloco um átomo de índio como impureza, só tem 3 elétrons na última camada. Então 3 ligações covalentes, falta 1. Então não deu para completar os 8, né, de forma compartilhada. Né? Compartilhado é a ligação covalente, compartilhamento de elétrons. O elétron está se movendo entre as vizinhanças do átomo, tanto lá no átomo, no vizinho, quanto nele mesmo. E aí, como se estivesse nos dois locais, né, como se completando esses 8 elétrons, que ele gostaria de ter por uma lei da natureza, vamos dizer assim, se observou. Então, que a natureza é assim, o universo é assim. Então, assim, está faltando um elétron para completar, e aí ele forma as lacunas. Então, as lacunas acabam sendo os portadores majoritários. E aí estão justamente essas impurezas, né, que formam os materiais tipo N e material tipo P, que são colocadas de forma artificial. Perfeita colocação. Né? Bom, pessoal, então, mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? Eu passei meio rápido, tá? Porque eu considerei que vocês tivessem visto lá a videoaula, né? Então, a gente está avançando aqui, né? A videoaula essa mesma videoaula eu tenho gravado no semestre anterior. Bom, em relação a semicondutores, isso aqui vamos dizer assim, o resumo do resumo do resumo, né, sobre semicondutores, né. Que nem eu comentei para vocês na última aula, os semicondutores você fica o resto da vida estudando, né, vira especialista, né, faz graduação, pós-graduação, pós-doc, enfim, em semicondutores, e só fala mais nisso na tua vida, não vai mais nada. Então é um assunto, é um universo que se abre aqui, né, em termos de teoria. Então, eu mesmo não sou especialista no assunto, né, eu dei só uma pincelada, vamos dizer assim, para a gente ter uma noção eu poderia até ter apresentado para vocês, o diodo semicondutor é um componente de 2 terminais, a corrente flui num sentido, bloqueia no outro, tal, enfim, pá. E aí não é exatamente... Eu queria que você tivesse pelo menos algumas noções básicas, né, do que é o semicondutor, de onde que vem, do material tipo P, tipo N, principalmente essa questão da agitação térmica que gera os portadores minoritários. Isso acaba muitas vezes influenciando no comportamento dos dispositivos eletrônicos, né, de forma negativa, até prejudicando o funcionamento, né. Quando a gente esquenta, né, o que acontece quando a gente esquenta um computador
joga no sol a pina, às vezes ele pode parar de funcionar. Né? Por que ele pode parar de funcionar? Porque eu acabo influenciando, justamente quebrando ligações covalentes do semicondutor. Não vai derreter o computador, não vai derreter o material, mas eu vou quebrar ligações covalentes, vou gerar mais portadores minoritários. Isso vai criar uma corrente chamada de corrente de fuga nos componentes eletrônicos, seja o diodo, seja o próprio transistor. O transistor é formado também por materiais tipo P e tipo N. São 3 pedaços de materiais, não, tipo NPN e PNP formam transistor, não só uma junção de 2, tipo PN, né, ou NP. Então isso acaba influenciando no funcionamento do transistor, do diodo e de outros dispositivos semicondutores. A agitação térmica, porque quebra ligações covalentes e gera esses portadores minoritários, que daqui a pouco esses minoritários podem tomar conta aí vamos dizer assim, né, e prejudicar o funcionamento dos dispositivos. Então, algumas noções básicas a gente tem que pensar: por que será que não posso esquentar muito o componente eletrônico, né? Então, justamente por isso que o germânio acabou sendo menos utilizado em detrimento do silício, né? Porque o silício ainda é mais estável com a temperatura do que o germânio. O germânio é mais sensível, é mais afetado pela temperatura. Então, se usa hoje basicamente só o silício, né? Não se usa silício para fazer LEDs, porque não se consegue gerar luz a partir de um diodo de silício. Aí tem que se usar outros materiais semicondutores. Bom, diodo semicondutor, então, o primeiro dispositivo, né, eletrônico, vamos dizer assim, que nós vamos ver na disciplina, né, ele é formado pela junção de um material do tipo P com um material do tipo N. Né. Então, eu também chamo de junção PN, porque eu junção, um material tipo P com um material tipo N. O que eu tenho do lado do material tipo P? Um terminal, pedaço de fio, pode ser um alumínio, cobre, para formar o corpo do componente. Do outro lado, um terminal, né? Material tipo N, material tipo P, e aqui, na ligação entre os dois materiais, é aqui que as coisas acontecem, é aqui que o diodo funciona, vamos dizer assim. Aqui é chamada região de junção. Juntou os dois materiais, região de junção. Então, às vezes se diz, isso aqui é um diodo, né? Isso aqui é uma junção PN. Só que o cara quer se frescar, porque mostrar que sabe, né? E também se faz junção PN. Aqui eu tenho uma junção PN. Por que eu falo isso às vezes? O diodo é um componente. Eu vou lá, compro na loja, vou usar o diodo para alguma coisa, né? Às vezes, um outro componente eletrônico, por exemplo, no próprio transistor, eu posso ter a formação de uma junção PN. Opa, é uma junção PN. Não é um diodo que eu comprei na loja, é o transistor que está ali. Mas ali formou entre dois terminais do transistor, o transistor tem 3 terminais, nós vamos ver mais para frente, formou ali entre dois terminais uma junção PN. Então ali daqui a pouco eu vou ter a característica de um diodo entre dois terminais dos 3 terminais do transistor. Então se usa muito esse termo assim, uma junção PN. A junção PN com os terminais aqui colocados, né, forma o diodo. Né? Então o diodo comum é o chamado diodo retificador, pela utilidade dele, usado em retificação, né? Usado para retificar a corrente elétrica. Se eu quero, no limite, eu quero transformar a corrente alternada em uma corrente contínua, eu tenho que fazer uma retificação, entre outras coisas. Então é a principal utilidade do diodo comum, ser usado como um circuito, uma função de retificação. Aí eu chamo ele de diodo retificador. Também pode ser um LED, né? Oi? Mas daí esse diodo retificado ele tem que ser usado mais de um ou pode ser usado só um? Porque geralmente a gente usa a ponte retificadora, né? Isso. Pode ser usado um, pode ser usado 2, pode ser usado 4, né? Se for uma chamada rede monofásica, tomada são 2 fios, são uma rede monofásica. Eu posso pegar 3 diodos desses e formar um retificador trifásico, né? Aí eu tenho quando a gente estuda isso em eletrônica de potência, né? Nós em eletrônica aqui na disciplina, nós vamos ver os retificadores monofásicos, né? São só 2 fios, então é uma fase só, mas assim, a tomada, seja aos 220, dá para retificar direto. Então o carregador celular, a primeira coisa que ele faz é retificar, pegar 4 diodos, por exemplo, e retificar, formando uma ponte de diodos, como você comentou, e retificar a rede elétrica, vai depois fazer um tratamento para tentar gerar os 5 volts contínuo ali para carregar o celular, né? Quanto eu posso ter? Então eu posso retificar com um diodo, posso retificar com 2, eu posso retificar com 4 diodos, retificando forma então a chamada ponte retificadora. A gente vai ver tudo isso mais para frente, né? Por enquanto a gente vai ver então o diodo, nós vamos ver o LED, né?
fazer uma apresentação assim, sobre o LED, né? É interessante, hoje em dia a tecnologia de LED está dominando a indústria da iluminação, né? Que bom, porque o LED é um componente que não tem nenhum material tóxico, nem poluente, pode ser reciclado, enfim, é uma tecnologia limpa e ele tem bastante eficiência, né? Diferente de lâmpadas dicróicas, de halógenas, por exemplo, ou aquela incandescente, que são tecnologias que mais esquentam do que geram luz, né? O LED esquenta, claro, mas ele gera mais luz do que esquenta, vou pensar assim. Então ele é um dispositivo de iluminação inteligente. O LED por que eu estou falando do LED? Nós vamos ver o LED, vamos ver o primeiro diodo, nós vamos ver o LED, aí nós vamos ver os retificadores. É isso que você comentou, nós vamos ver o retificador de onda completa, que é o que usa 4 diodos também. E isso tudo na sequência, vamos dizer assim. Então, juntando os LEDs aqui, juntando os LEDs é boa, né? Juntando os materiais tipo P e tipo N, eu formo então um diodo semicondutor. O que acontece só com a construção do componente? Eu não liguei os terminais de uma bateria ainda, ele está solto no ar, vamos dizer assim. Comprei na loja, estou segurando na mão, mas eu não liguei nem na tomada, nem numa pilha, nem numa bateria qualquer. Ele está na mão. O que acontece? Naturalmente vai haver um movimento de cargas elétricas aqui, ou de portadores de carga, né? Chamar de portadores de carga, seja elétrons livres, sejam lacunas. O material do tipo N tem um excesso de elétrons livres. Esses elétrons livres eles vão migrar para o material tipo P, para tentar complementar as lacunas, que é justamente a falta desses elétrons para complementar, gerar as ligações covalentes que faltavam ali. Quando eles migram, eles abandonam a sua posição original e eles também podem provocar a formação de lacunas no tipo N. Então vamos pensar assim, ó, elétrons vão daqui, atravessam a região de junção e preenchem as lacunas aqui. Só que ao fazer isso eles criam lacunas. Eu posso pensar assim, olhando de longe, assim, macroscópica, olhando assim por cima. Os elétrons próximos à região de junção vêm para cá, migram para cá, e as lacunas migram para cá. Na verdade, se formaram quando os elétrons vêm para cá. Né? Então eu vou ter, no final das contas, né, lacunas na fronteira com a região de junção no lado N, e vou ter elétrons livres no lado P. Esse processo é chamado processo de difusão dos portadores de carga. E ele vai acontecer tão logo eu junte um pedaço de material P com N. Não preciso ligar em bateria, nem em tomada, em coisa nenhuma. Formou o diodo, né, o diodinho está lá na gaveta, repousando, ele já aconteceu, formou o diodo, já aconteceu o processo de difusão. Então o que eu vou ter no final das contas é a chamada região de cargas descobertas. Então alguns elétrons migraram por outro material e as lacunas migraram para cá. Do P para o N, migraram lacunas do P para o N e elétrons do N para o P. Esse processo ele é muito rápido, ele acontece em trilionésimos de segundo, né? Mas ele cessa naturalmente, porque vai chegar um ponto que esses elétrons livres que estão aqui, que migraram para o material tipo P, vão repulsar, porque assim, cargas de sinal contrário se repelem, vão acabar impedindo a migração de mais elétrons livres do material N para o P, e ao mesmo tempo essas lacunas que estão aqui vão acabar impedindo a migração de mais lacunas do material P para o N. Então, o processo de difusão, esse processo de migração dos portadores de um material para o outro, ele vai naturalmente cessar após um curto espaço de tempo. E aí o que eu vou ter, na verdade, no final das contas? Eu vou ter uma estabilidade aqui no componente, onde eu tenho um excesso junto à região de junção, junto à fronteira dos materiais, N e P, eu tenho um excesso de alguma quantidade de lacunas aqui no material tipo N, na fronteira com a junção, e elétrons livres no material tipo P. Isso é chamada região de cargas descobertas. Quando eu tenho cargas aqui e cargas de sinal contrário aqui, eu tenho o quê? A formação de um potencial elétrico. Eu tenho o que eu vou chamar de barreira de potencial. Por que barreira de potencial?
vai se formar um potencial elétrico aqui na junção, e esse potencial elétrico vai servir como uma barreira, ele vai impedir que novos portadores de carga continuem migrando, então ele vai cessar a difusão, vai parar a difusão. Então aí se deu o nome barreira de potencial. É um potencial elétrico que se formou, uma tensãozinha elétrica, né? Potencial elétrico, uma tensão elétrica se formou ali, lá dentro, nas entranhas do diodo semicondutor, e esse potencial vai, no final das contas, parar a difusão dos portadores. E isto tudo vai acontecer em trilionésimos de segundo ou bilionésimos de segundo. Então a gente não vai nem perceber. Quando fui construir o componente, isso já aconteceu. Então eu tenho de fato um potencial elétrico aqui lá na junção, só que eu não vou conseguir medir quantos volts tem aqui. Então você tem um potencial elétrico, eu tenho volts, né? Tem voltagem aqui. Se eu pegar um multímetro e botar a ponteira do multímetro no terminal e a ponteira do multímetro do outro terminal, não vou medir nada, vou medir 0 volts. Por quê? Porque se a gente olhar o material como um todo, ele continua eletricamente neutro. Eu continuo a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Eu não tenho excesso de elétrons em relação aos prótons, eu não tenho material carregado eletricamente. Então eu não tenho potencial elétrico para medir nos extremos do componente eletrônico diodo. Então o multímetro não vai conseguir medir esta barreira de potencial que está lá na junção. Se eu tivesse como levar as ponteiras do multímetro lá para dentro da barreira de potencial, talvez eu conseguisse medir esta barreira de potencial. Mas ela existe. E ela sempre vai existir, na verdade, em todos os diodos, assim que ele for construído. E de que valor, quantos volts, professor Moisés, quantos volts eu estou falando? Né? Isso aí é 12 volts, é 5 volts, é 0 volts, é 0,1. É um potencial elétrico que se formou e que dá para medir, dá para medir, não dá para medir externamente, mas ele existe lá dentro. Dá para saber quanto é que ele é. Depende de cada material semicondutor. Se é silício é um valor, se é germânio é outro valor, se é o galho lá, formando lá os LEDs, né, é outro valor. Então esta barreira de potencial depende apenas do material, não depende do tamanho do componente. Se eu faço um diodo pequenininho ou um diodo bem maior, com mais material, eu vou ter o mesmo valor de potencial, de barreira de potencial. E que valor é este? O famoso 0,7 volts. 0,7 volts, é um pouco menos de 1 volt. Então um diodo de silício, pessoal. O diodo formado com material semicondutor silício, né, dopado lá, tipo N, tipo P, né, o diodo de silício, né, cria uma barreira de potencial de 0,7 volts aproximadamente. Não é um valor fixo cravado, 0,7, vai ser sempre 0,7, aproximadamente. Depois vai variar com a corrente elétrica, varia também com a temperatura, já vamos ver. Mas então a barreira de potencial, né, vai se criar lá dentro. Se eu botar o multímetro por fora, não vou conseguir medir o 0,7 volts, mas tem lá dentro, sim, a barreira de potencial, o 0,7 volts para o silício. Qual é a barreira de potencial? Eu não posso fazer um diodo de germânio? Né? Pode. Então, se eu tenho um diodo de germânio, deve conseguir comprar até hoje, né? Se tem, dá para comprar o diodo de germânio, eu acho. Né? Eu comprei já antigamente, bem antigamente, mas existe para vender, claro. O diodo de germânio tem uma barreira de potencial, né? Não é mais silício, germânio, como semicondutor, de em torno de 0,3, 0,4 volts, menor que a barreira de potencial do silício, do diodo de silício, que é 0,7. Professor, Oi? essa barreira potencial que impede de conduzir o semicondutor, então, se for maior que esse valor de tensão, ele passa a conduzir, se for menor, não conduz, é isso? Isto, para um dos modos de polarização, na polarização direta, né? Sim, então, polarização direta, Então, o diodo, a gente já vai ver, né, nos próximos 2, 3 slides, o diodo ele vai ter uma característica muito interessante. Ele vai permitir a corrente elétrica de passar num sentido e vai bloquear no outro sentido. Ele é chamado válvula eletrônica. A válvula, o conceito de válvula, por exemplo, a válvula hidráulica, né, às vezes a gente pode pensar a válvula como um registro, né, uma válvula de registro, mas eu tenho o conceito de válvula também. Existe uma válvula hidráulica que permite a água passar num sentido pela válvula e bloquear no sentido contrário, né?
Tipo, eu boto uma válvula para que a bomba sobe, vou empurrar água para a caixa d'água. E se por um acaso a bomba desligar, a água não retorna, né? Não válvula hidráulica. Aqui na válvula elétrica, né? A válvula elétrica é boa, né? O diodo semicondutор, pensando ele como uma válvula elétrica, ele vai permitir a passagem de corrente num sentido e bloquear no sentido contrário. No sentido que ele permite a passagem da corrente elétrica, que foi a pergunta do colega, bem interessante, já vamos ver, não adianta botar meio volt entre os terminais e querer que circule corrente elétrica. Ele não vai circular, porque a tensão da bateria externa tem que ser maior do que esses 0,7 volts aí da barreira de potencial. A bateria externa tem que vencer a barreira de potencial para conduzir a corrente elétrica no diodo. Já vamos ver isso aí, mas é uma pergunta bem interessante. Então, o que acontece, né? Barreira de potencial de silício em torno de 0,7. Eu vou falar em torno de 0,7 volts. A gente vai falar bastante desse número 0,7 volts aqui até o final enquanto a gente vai falando de eletrônica analógica, porque a gente usa muito silício. Germânio 0,3, 0,4, né? LEDs. Então aí o LED, a gente vai ter uma aula só para falar sobre LED. Depende da cor do LED. Tem LED vermelho, LED verde, LED amarelo, LED azul. Cada LED tem uma cor diferente, tem uma barreira de potencial diferente. Um LED vermelho, por exemplo, a barreira de potencial dele é de em torno de 1,8 volts. Um LED azul, em torno de 2,8, 1 volt a mais que o LED vermelho. Então não adianta eu pegar uma pilha de 1,5 volt e querer fazer um LED acender. O LED é um diodo, né? Então ele vai... Se eu botar uma pilha de 1,5 volt, o LED não vai acender, porque não vou conseguir conduzir corrente elétrica. É a corrente elétrica num LED, passando um LED, que vai fazer ele gerar luz. Se não tiver corrente elétrica, não tem luz no LED. Mas só dando uma palhinha, né, sobre os LEDs, né, o LED é um tipo de diodo. Diodo emissor de luz, daí que vem o nome LED. O que acontece aqui, né? Que tem eu vou ter um símbolo, né? Já adiantei para vocês, o diodo permite a passagem de corrente no sentido, bloqueia no sentido contrário. O componente eletrônico do diodo tem que ter um símbolo, né? Que eu não vou desenhar ele em 3D, vou fazer um circuito, eu vou fazer um símbolo. Então, o resistor, né? Eu tenho um símbolo, né? Qual é o símbolo do resistor? Só um segundinho aqui. Reconectando, isso aqui às vezes acontece, não é para acontecer. Bom, o resistor tem um símbolo, o capacitor tem outro símbolo, então o resistor, o símbolo pode ser assim, ou pode ser assim, né? A ideia, às vezes, do símbolo é lembrar de alguma característica do componente, né? O resistor, isso aqui, por exemplo, se fosse um resistor de fio, né? Às vezes um fio enrolado, uma liga metálica, dando a ideia que aquilo formou um resistor. Um chuveiro elétrico, né? Pensar o chuveiro elétrico assim, né? Uma resistência de chuveiro. Ou o corpo dele, se pensar o corpo de um resistor pequenininho lá, corpo cilíndrico, com os terminais um de cada lado, né? Então, aqui é o símbolo do resistor. Símbolo, né? Um capacitor, símbolo. Uma lâmpada, normalmente o símbolo da lâmpada é assim, é uma lâmpada. Não me pergunto por que fizeram isso, né? De onde vem? Às vezes o símbolo o capacitor são duas placas paralelas, com isolante no meio, chamado de dielétrico, forma um capacitor, um outro componente, né? E aí por aí vai. O símbolo de um motor de corrente contínua é assim. Motor, a gente bota um M às vezes, motor, e por aí vai. O diodo tem um símbolo bem sugestivo, que é assim, ó. Um triângulozinho, uma seta e uma linha, segmento de linha, um pedacinho de um segmento de linha, né, um segmento de reta. A seta. O que é a seta? A seta indica o sentido da corrente permitido. Então a corrente num diodo ela vai daqui para cá seguindo a seta. Corrente. Daqui para lá
eu não tenho corrente elétrica. Não vai passar uma corrente daqui para cá, porque esta linha é a barreira, vamos dizer assim, vai impedir a corrente de vir daqui para lá, essa barreira. Mas daqui para cá pode, por causa que a seta está dizendo que pode. Então, na verdade, é só um símbolo, né? Mas aí é o símbolo, quando a gente vê num diagrama elétrico eletrônico, e vê isso aqui é um diodo, e a gente já vai saber que sentido permite a passagem da corrente elétrica. Então, o diodo permite a passagem da corrente elétrica num único sentido. Então, aqui está o símbolo do diodo. Diferente do resistor, o diodo tem um lado certo, eu tenho que ligar de um jeito certo, porque se eu ligar ele invertido em relação ao que deveria ser, ele não vai conduzir a corrente. Então, de que forma eu vou estar podendo conduzir uma corrente elétrica num diodo? Oi? Ele tem uma certa resistência à corrente, né? Passagem de corrente até o ponto que ele queima, né? Isso, nós vamos... eu estou gostando de vocês aí, da turma aí, vocês estão fazendo perguntas bem pertinentes, né? E isso é outra pergunta interessante que nós vamos ver, vamos dizer assim, esmiuçar esse conceito, aí tu vai entender direitinho por que queima quando vira o diodo, liga virado, né? Você vai fazer uma manutenção, tem que trocar um diodo, aí tem 50% de chance, né? Aquela coisa da lei de Murphy, né? Diz assim, troca e daqui a pouco ligou invertido, queima o diodo, né? Por que queima o diodo? Já vamos ver. O diodo, no momento em que ele conduz a eletricidade, tem que ter alguma coisa que limite essa corrente, porque o diodo por si só não vai limitar a corrente, vai deixar a corrente fluir para um valor que for, né? Podendo inclusive provocar um curto-circuito. Quando eu tenho um diodo ali, não sei, está ligado junto com motores elétricos, né? Normalmente motores de corrente contínua ou muitas vezes eletroválvulas pneumáticas, relés, por exemplo, de corrente contínua. Não sei se esse é o caso que está citando. Ali são motores, Motorzinhos 24 volts, né? Então, o que acontece? São cargas indutivas que tem ali normalmente, e as cargas indutivas têm uma característica de que elas têm uma energia magnética ali, que eu não posso simplesmente cortar a corrente, eu não posso interromper a corrente elétrica de uma carga indutiva de uma hora para outra. Aquela corrente vai provocar um arco elétrico que pode danificar o componente, né? O diodo entra ali, nós vamos falar mais para frente, vamos falar só sobre esse detalhe, entra ali como um componente que vai fornecer um caminho alternativo para a corrente elétrica do motor, né? Quando eu vou tentar interromper a corrente do motor para desligar o motor, por exemplo. Se ligar invertido, o diodo vai botar um curto na fonte. Normalmente, eu vou ligar, essa questão da carga indutiva a gente tinha, né, bastante problema com CLP e bobinas, porque acabava queimando a entrada no CLP. Aí a gente começou a colocar diodos para limitar a corrente de retorno. Isso, exatamente. Então, por exemplo, aqui, esse diodo, a bateria está aqui, bateria externa. A bateria que vai acionar por exemplo, o motor. Esse diodo está aqui em paralelo, ele não está conduzindo a corrente elétrica vem daqui para cá, mas daqui para cá não vai, porque ele está ligado de forma que não conduz a corrente elétrica. A partir do momento que eu desligo, né, eu posso eventualmente, isso não é tanto com motores, isso é mais com cargas, vamos dizer assim, indutivas, né? Por exemplo, uma eletroválvula pneumática ou hidráulica, né? Um solenoide. Esse diodo ele entra em condução, tão logo eu interrompo esta ligação da fonte. Aí eu forneço um caminho alternativo para a corrente desta carga indutiva. Então, se eu ligar esse diodo invertido, liguei errado, liguei invertido, vai conduzir uma corrente elétrica aqui, nesta malha externa,
E não tem nada que vai limitar a corrente. Eu coloco um curto-circuito na fonte. Por exemplo, se a bateria fosse de 12 volts, e o diodo vai conduzir apresentando uma queda de 0,7 volts na sua barreira de potencial. Mas não é 0,7 volts, está em paralelo, é 12. Então, com 12 volts, a corrente vai disparar. O diodo vai botar um curto na fonte e o diodo vai queimar. Ou o diodo vai queimar, ou vai queimar a fonte. Nós vamos esmiuçar mais essas situações, né? Daqui para frente, mas só respondendo a pergunta, por que o diodo queima? Porque ele entra em curto, né? Provavelmente a fonte aí do equipamento tem proteção contra curto-circuito, mas o diodo não. Ele entra em curto e acaba queimando nesse caso, se for ligado invertido. Bom, tranquilo. Então, o resistor, né, pessoal, o resistor não tem um lado certo. Eu posso ligar o resistor invertido que ele sempre vai funcionar. Né, porque assim, o resistor... a corrente pode ser nesse sentido ou pode ser no sentido contrário. Depende de jogar mais ou menos, a corrente vai ser do mais para o menos, daqui para baixo. Se eu inverto e ligo mais embaixo e menos em cima, a corrente vai fluir do mais para vai inverter. Invertendo a polaridade da fonte, eu inverto a corrente do resistor. Então eu não tenho necessidade de dar um nome. Esse terminal aqui é o Joãozinho e o outro é o Luizinho, né? Assim, o outro terminal do resistor. Não tem, porque eu posso ligar de qualquer jeito e vai funcionar como um resistor. Não tem polaridade. Eu digo que o terminal do componente resistor não tem polaridade. Agora, um diodo é diferente. No momento que o diodo ele conduz corrente elétrica só num sentido e bloqueia no sentido contrário, eu tenho que saber como ligar. Eu não posso ligar invertido, eu tenho que ligar da maneira correta. Para eu saber como ligar, eu tenho que dar um nome para os terminais. Né? Primeira coisa é dar nome. Então, esse terminal aqui é chamado de anodo, ou ânodo, né? Anodo, símbolo A maiúsculo, e o outro terminal é o catodo ou cátodo. Catodo, chama de catodo. Símbolo K. Não é cathode em inglês, né? Não ficou C, né? É o símbolo K de cathode em inglês. Cathode com K. Aí ficou o K do inglês ainda. Então, mas aí chama de catodo com C. A portuguesou com C, mas aí a letra que simboliza é K. Eu não vou ficar escrevendo anodo, catodo, aí. Ficar reescrevendo a palavra. Então você bota aqui A, que é porque é o anodo do diodo. K é o catodo do diodo. Então eu tenho que dar um nome para os terminais para poder ligar direito, né? Não correr o risco de ligar invertido. Então, porque se eu inverter a ligação, o diodo vai estar conduzindo, vai bloquear. Se está bloqueado, estava não permitida a corrente elétrica, ele vai começar a conduzir, ou pode começar a conduzir. Então, o diodo tem os seus terminais, tem nome para os seus terminais. É o terminal de anodo e o terminal de catodo. A corrente, ela flui do anodo para o catodo. Esta corrente fluindo do anodo para o catodo é chamada de corrente direta. Corrente direta. E de que forma eu vou produzir essa corrente? Eu preciso ligar. Da onde vem essa corrente? Quem produz a corrente? O diodo por si só não produz a corrente. Quem vai, no final das contas, fazer os portadores de carga se mover e gerar corrente elétrica no diodo é a bateria externa. Eu tenho que ligar uma fonte externa, uma pilha, uma bateria, uma fonte. Eu tenho que colocar um potencial elétrico externo para produzir a corrente elétrica. Então, a maneira de ligar um componente eletrônico para que ele funcione, eu chamo de polarização. Eu preciso polarizar o diodo para que ele conduza a corrente elétrica. No caso de um transistor, o transistor pode ser usado como amplificador, pode ser usado como chave eletrônica, que eu já tinha comentado na última aula. Como é que eu vou ligar o transistor para ele virar um amplificador? Como é que eu vou ligar o transistor para ele ser uma chave eletrônica que liga e desliga? Eu tenho que polarizar o transistor. Não dá para ligar de qualquer jeito. Então, ligar o componente eletrônico para que ele funcione do jeito que se quer, tem um verbo para isso, polarizar. Inventou-se ligar os polos da maneira correta. Polarizar o componente eletrônico. Então, aqui eu vou polarizar o diodo para que ele faça o que eu queira.
E aí eu tenho dois tipos de polarização. Eu tenho a chamada polarização direta. Eu não preciso desenhar aqui, mas tem a... Observe aqui, eu liguei em paralelo com o diodo, liguei a fonte externa. Esta polarização direta, a corrente elétrica sentido convencional, ela sai do positivo e tenta ir para o negativo, fazendo esse sentido, né? Sentido horário aqui no caso. A corrente elétrica sai do positivo e vai para o negativo. É o sentido convencional da corrente elétrica. Observe a seta do diodo aqui, indicando o sentido permitido da corrente do diodo. Fechou, né? Porque ó, a corrente vai circular nesse sentido, né? Então aqui tem até uma explicação por que isso acontece, né? O que acontece? Quando eu estou em polarização direta, eu tenho duas situações, né? Ou a tensão da fonte externa é menor do que a barreira de potencial do diodo, menor do que aquele 0,7 volts, ou ela é maior ou igual que o 0,7 volts, né? Então tem duas situações possíveis. Nesse slide aqui eu tenho a polarização direta, porque eu liguei a junção PN aqui, formando isso aqui, na verdade, né, é um zoom disso aqui. Material P de um lado, N do outro lado, formando o diodo, símbolo do diodo. Aí aqui, olhando aqui mais para dentro, os elétrons, as bolinhas, né, de física clássica, o que está acontecendo aqui. Quando a gente coloca um potencial positivo no material tipo P e negativo no tipo N, o que vai acontecer? A tensão externa ela é inferior à barreira de potencial, então ela não consegue vencer a barreira de potencial e não consegue produzir a corrente elétrica. Lembrando, foi a formação da barreira de potencial pelo processo de difusão que cessou, que terminou a difusão dos portadores. Então não vai ser, se a barreira de potencial é 0,7 volts, foi esse 0,7 volts que impediu um movimento de novos portadores, que encerrou a difusão e aí estabilizou o diodo. Não tem mais movimento de cargas lá no interior. Não, se a barreira de potencial é de 0,7 volts, não vai ser 0,01, 0,2, 0,5, que seja 0,3, que vai produzir corrente elétrica, né? A bateria externa ela tem que ser um valor de volts maior do que o 0,7. Falando ali de silício, né? 0,7 volts é do silício, né? Ele tem que ser maior que a barreira potencial do 0,7 do silício para conduzir corrente elétrica. Então, se eu botar 0,3 volts como uma fonte, 0,3 volts, bem fraquinha, num diodo, mesmo em polarização direta, não vai ter uma corrente elétrica, ou a corrente elétrica vai ser desprezível, não vou conseguir medir, mesmo estando em polarização direta. Eu tenho que botar na minha fonte externa uma tensão maior do que a barreira de potencial. E aí, quando eu tenho uma tensão maior que a barreira de potencial, aí eu consigo, aí a bateria externa vence a barreira de potencial e produz a corrente elétrica. E aí começa a conduzir o diodo. Então, são duas situações de polarização direta. Primeira situação, bateria com menor tensão que o 0,7 volts do diodo, falando especificamente. Bateria externa com menos volts que a barreira de potencial do diodo, não conduz corrente ou a corrente é desprezível, mesmo em polarização direta. Segunda situação, bateria com mais volts do que a barreira de potencial do diodo. Então, bota uma bateria de 1,5 volt, uma pilha de 1,5 volt com um diodo de silício que tem 0,7 de barreira de potencial. Vai conduzir corrente elétrica na polarização direta. São duas situações. A terceira situação, então, é nessa polarização inversa. Vamos olhar aqui. Agora, o que aconteceu? Invertemos o diodo em relação à bateria. Agora, eu tenho mais ligado no catodo do diodo e tenho menos ligado no anodo. Então, o que acontece? A corrente elétrica vai fluir nesse sentido ou não? O diodo aqui, pelo símbolo, que nós vimos primeiro pelo símbolo, não, né? Não deveria produzir, não deveria permitir. Quando eu inverto a bateria aqui, né? Posso inverter esse, ou inverto um e não inverto o outro, daí inverti um em relação ao outro, tanto faz, né? Só não posso inverter os dois ao mesmo tempo, as terminais aqui, senão fica do mesmo jeito que estava antes, né? No esquemático aqui, no esquema elétrico. Então, nós
Invertemos, ele está em polaridade inversa. O que acontece agora? Olha como estava aqui. O mais estava no material P, né? Agora o mais da bateria está no material tipo N. Nós invertemos um em relação ao outro. Quando isso acontece, os elétrons livres que estavam aqui migram para o terminal positivo da bateria e as lacunas migram para o terminal negativo, aumentando a região de depressão. Aqueles 0,7 volts vão aumentar, aumenta a região de depressão, porque aqui eu tenho maior concentração de lacunas de um lado e elétrons livres do outro. Até que valor de volts? Até o valor da fonte externa. Então, se eu boto uma pilha de 1,5 volt, vai haver uma nova migração, né, mas no sentido contrário, não no sentido da difusão, no sentido contrário, aumentando essa barreira para o mesmo valor da fonte externa. Se eu boto 1,5 volt aqui, essa barreira fica com 1,5 volt. Se eu boto 12, uma bateria de 12, essa barreira fica com 12. Se eu boto 24, essa barreira fica com 24. E é o que acontece? A barreira de potencial lá na junção do diodo semicondutor. O que acontece quando eu tenho uma bateria contra outra com o mesmo valor? O diodo não é uma bateria, mas vamos pensar assim, ó. Eu boto uma bateria externa de 12 volts. Aqui, um diodo reversamente polarizado. Ele não deve permitir a passagem de corrente. Desenhando, então, diodo, né? É o tipo P e tipo N. Vou confirmar aqui. É tipo P, tipo N no... Fiz trocar. Tipo N e tipo P. Então aqui está em polarização. Polarização reversa. Em polarização reversa, tão logo surge uma tensão externa, a barreira de potencial fica com o mesmo, acontece uma nova migração de portadores e ela fica com a mesma tensão da fonte externa, que é no caso aqui 12 volts, no exemplo. Então eu tenho lá dentro da junção o mesmo valor externo. Se eu mudei o valor da fonte, descarregou a bateria ou troquei por 24. De uma forma muito rápida, quando eu falo rápido, eu estou falando em trilionésimo de segundo, há uma nova migração e a barreira de potencial lá continua, vai para 24 volts, mantendo o mesmo valor da tensão da fonte. Quando eu tenho, então, forçando um pouquinho, né? Eu imagino, é uma situação idêntica quando eu tenho uma bateria contra a outra. Se eu tenho uma bateria de exatamente 12 volts, 12, 24, tanto faz. Vou deixar em 24, que nem é o caso que estava aqui por último. 24, tanto faz. E aqui, uma outra bateria, se isso não fosse mais um diodo, fosse uma outra bateria também de 24 volts, será que vai ter corrente elétrica num sentido ou outro? Tem corrente? Eu pergunto. Não. Nossa, me levei um susto que o microfone estava tranquilo. Não, por que não? Perfeito. Não tem diferença de potencial. Se não tem, perfeito. Se não tem Mais com mais elas se anulam, né? Se anulam. Se não tem diferença de potencial, não tem corrente elétrica. É a diferença de potencial elétrico que provoca corrente elétrica. Se não tem volts, não tem corrente elétrica. Eu posso ter volts e não ter corrente elétrica, se eu estou no mesmo potencial, né? Quando um passarinho pousa num fio lá de alta tensão, lá, acho que é 23 mil volts, é alternado, tá? Mas imagina que fosse contínuo, né? Em 23 mil volts lá, no fio de alta tensão do poste, ele não morre eletrocutado, porque ele tem um potencial, ele fica no mesmo potencial e ele não vai ter corrente elétrica. Agora, quando uma pessoa vai podar um galho, né, e está trepada na árvore, enfim, trepou uma escada, enfim, está cortando galho, encosta no fio de alta tensão, aí eu tenho, daquele fio de alta tensão do poste para o solo, eu tenho 23 mil volts de potencial, eu tenho um choque elétrico normalmente fatal, né? Então eu tenho o potencial, eu tenho
a formação da corrente elétrica. Quando eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho corrente elétrica, então eu tenho 0 amperes. É isso que acontece num diodo polarizado reversamente. Então, essa tensão da fonte externa varia e o potencial na junção varia junto. Sempre contrário, né? De uma forma contrária. Temos mesmo positivo aqui, positivo lá nesse lado, negativo aqui, negativo nesse outro lado. Até um certo valor. Se eu botar 1 milhão de volts aqui, né, não vai necessariamente formar 1 milhão de volts ali dentro e vai impedir a corrente. O diodo ele suporta um valor máximo de tensão. Então tem diodo que suporta, por exemplo, até 100 volts. Eu posso botar boto 12, 5, 24, beleza, não conduz corrente elétrica. Boto a partir de 100, né, acontece um processo especial chamado de processo de avalanche, onde não consegue mais, vamos dizer assim, segurar isso aí, e aí começa a conduzir corrente elétrica, mesmo em situação reversa. Então, em polarização reversa, vou pegar aqui um exemplo. Pego 12 volts, esse meu diodo está em polarização reversa, a corrente aqui, 0 ampere, não tem corrente. Vou botar aqui em 0 ampere dizer que não tem corrente, está em polarização reversa. Mas que diodo é este? Cada diodo suporta uma tensão reversa máxima. Tem diodos que suportam 50 volts, tem diodos que suportam 100, tem diodos que suportam 1000 volts, tem diodos que suportam milhares de volts, diodos de potência. Então, se eu pegar um diodo que suporta 100 volts, 50 volts, por exemplo, 50 volts, e botar 12 na fonte externa, o diodo não vai conduzir, beleza, ele está suportando. Agora, se esse diodo suporta 50 volts com tensão inversa máxima, ou VRRM, maximum reverso, não sei o que. VRRM é um parâmetro que tem na folha de dados, no datasheet do diodo, né? Não pode nunca passar dessa tensão reversa máxima, senão ele acontece um processo interno do semicondutor chamado de avalanche e ele começa a conduzir. Então, por exemplo, se eu tenho um diodo de 100 volts de VRRM e coloco então a partir de 100 volts na fonte externa, aí a corrente vai ser diferente de 0, vai ter uma corrente I. O diodo não consegue mais interromper a corrente, suportar, assim, manter a corrente 0. Vai começar a conduzir, porque essa força elétrica vai ser maior do que aquela movimentação interna de cargas, né, aquela migração de cargas que produz sempre uma tensão contrária. Ela não consegue produzir uma potência, eu boto mais 100 volts, eu não consigo produzir mais de 100 volts contrário para cessar a corrente. E aí para manter a corrente em 0, na verdade não é nem cessar, manter em 0 que já não tinha corrente antes, né? Mas aí começa a conduzir. Esse é o processo de avalanche, chamado de avalanche. Avalanche dos portadores de carga. Oi? Mas aí nesse caso, nesse processo de avalanche, não estraga o diodo, está conduzido. Aí que eu ia comentar. Se ele conduz corrente, ele tem uma potência. Porque lembra da fórmula da potência é a tensão vezes a corrente. Vocês viram essa fórmula em eletricidade, né? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma tensão de 1 volt e uma corrente de 1 ampere, 1 vezes 1 me dá 1 watt. Se eu tenho 12 volts e 1 ampere, 12 vezes 1 eu tenho 12 watts. Vamos supor que esteja passando 1 ampere aqui e eu tenho 100 volts. Que potência vai me dar? 100 volts vezes 1, 100 watts. 100 watts para um componente pequenininho vai queimar na hora. Dependendo, ele vai romper. Não vai ser uma queima demorada, ele vai queimar de forma quase que instantânea. É esse o caso do nosso colega ali,
Provavelmente pode ser uma corrente excessiva no diodo, né? Que assim, tem duas maneiras de queimar o diodo, né? Tem duas maneiras de queimar o diodo principais, assim. Por uma corrente excessiva em posição direta, né? Então, quando eu estou conduzindo esse mesmo diodo, ele está queimando por quê? Porque ele está muita potência. O diodo comum, chamado de diodo retificador, não foi feito para trabalhar nessa tensão, nessa tensão máxima reversa. Por isso que é chamado de tensão máxima. Né? Ou também chamado, como é um processo de avalanche dos portadores, tensão de avalanche ou tensão de ruptura. Se usa o nome de ruptura porque vai romper, vai estragar mesmo. Ruptura, opa, deu problema, né? Ruptura do diodo, rompeu o diodo, estragou. Então a tensão... Oi? Desculpa. Pode falar. Nesse caso, na polarização direta também tem uma tensão máxima. Não, na polarização direta tem uma corrente máxima. Né? Mas está relacionado, né? Isso. Então, um diodo típico, por exemplo, é um diodo de aguenta 1 ampere. Né? Se eu estou em polarização direta, né? Aqui, ó. Opa. Oi? Na polarização direta ali, para vencer a barreira de potencial, por exemplo, se for 0,7, se eu ligar uma pilha aqui no meio, ele vai sair um meio do lado ou ele vai sair com essa pilha? O que acontece? Vocês devem ter visto em eletricidade, né? Tudo que está em paralelo tem a mesma tensão. Tudo que está em série tem a mesma corrente. Quando eu boto uma bateria, eu ligo uma bateria num diodo aqui, ó, nesse caso aqui é de polarização direta, né? Vou chamar só de polarização direta. Vai conduzir corrente. Quem está produzindo a tensão, o 0,7 volts está lá na junção. Né? Esses 1,5 volt vão ser colocados em cima do diodo. Esse diodo vai tentar manter o 0,7. Ele vai botar um curto na fonte. Então ele vai queimar. Né? Qual é a corrente máxima do diodo que ele suporta? Depende do diodo. Então um diodo típico, por exemplo, o diodo 1N 4001, ele suporta. Tem uma série, eu vou mostrar, por exemplo, consigo mostrar até o final da aula. 4001 suporta 100 volts. 100 volts, 1 ampere. É tudo 1 ampere. Corrente direta máxima. 1 ampere. Tensão reversa máxima, em polarização reversa, 100 volts. Aí tem o N4002, 4003, 4004, e assim vai. Até o N4007, ele também é de 1 ampere no máximo, mas ele suporta 1000 volts. É 4007. É muita coisa, mas não é nem sempre, né? Às vezes eu posso querer passar. A gente calculando esse circuito aí, é sempre miliamperes. Normalmente, sim, sem dúvida. Às vezes mais, né? De repente daqui a pouco um notebook lá, o processador está com alguns amperes de corrente, né? Consumindo a fonte. Então, mas 1 ampere é bastante corrente para eletrônica, de modo geral, né? Ainda mais a eletrônica geral, a nossa eletrônica geral. Mas posso eventualmente passar de 1 ampere. Então, o que acontece? Um diodo ele tem alguns parâmetros máximos que eu não tenho que respeitar. Um diodo comercial, que eu vou comprar, que eu vou utilizar na minha placa, no meu circuito. Então, um dos parâmetros é a corrente direta máxima. Então, é 1 ampere, é 2 amperes, é 3 amperes, é meio ampere. Oi? Não, só tenho. Agora que tu comentou sobre o processador, eu tenho uma dúvida sobre isso. O meu computador eu tenho um processador de 8 núcleos. E dependendo do software que eu usar, se eu botar ele na carga máxima, ele indica ali que ele está usando mais de 100 amperes. Mas esses 100 amperes ele não tem ligação, digamos, com o modo que a gente usa no circuito fabril, em corrente alternada, porque eu fico pensando ali nos terminais ali da placa-mãe, do processador em si, passar tanta corrente, né? Será que não são 100 watts que você está se referindo? Não, são amperes mesmo. Uhum. Eu só não sei qual que é o critério dessa medição. Olha, não vou dizer que não tem como passar 100 amperes lá, né, lá dentro do... Porque a fonte, você está falando de notebook ou computador desktop?
É que vão pensar assim, ó, 5 normalmente desktop, né? Daqui a pouco tem uma fonte lá de 500 watts, né? Ou mais, né? Para gamer, aquelas coisas. A minha é 600 watts. 600 watts, né? E em 5 volts, 600 watts dá mais de 100 amperes, né? 100 amperes vezes 5 volts daria 500 watts. Então, mas é claro, a fonte ela tem 12, tem 5. Né? O processador, lá no núcleo do processador, ele trabalha com uma tensão para aumentar a velocidade, os gigahertz do clock dele, você baixa a tensão de operação. Então, mesmo que a fonte tenha 12, 5 volts, né? Se eu for pegar a especificação de uma fonte dessa 650 watts, mesmo 5 volts vai ter dezenas e dezenas de amperes. Não, acho que eu entendi por quê, porque ele trabalha em 1.3 volts normalmente. E isso, o núcleo vai estar a 1.3 volts. Se eu estou com um processador a 100 watts ou mais, eu vou ter perto de 100 amperes ou até mais 100 amperes. Não, então é isso mesmo, porque ele chega a bater 100 watts, chega a 89, 90 e pouco. Um processador desses, eu não vou ter um pino só que vai ligar, não vai ser num pininho dele que vai passar 100 amperes. Eu vou ter vários. 8 pinos. Um processador tem mais de 1000 pinos hoje em dia, né? Então aí. A alimentação só para ele é 8 pinos. Né? Isso, então aí você vai acabar dividindo a corrente aí, né? Em vários desses pinos aí. Mas aí eu posso, por isso que eu falei, não vou dizer que não passa 100 amperes mesmo, né? E é por isso que esses bichinhos esquentam, né? Não, chega a bater 70 graus isso por água, mas realmente por isso, é 1.3 volts e 100 watts, tá certo? É isso mesmo. Uhum. Sim. Então, pessoal, então eu tenho a polarização direta, onde eu vou circular corrente elétrica, vou ter corrente no diodo, desde que a tensão da fonte externa seja maior que a barreira de potencial, no caso 0,7, né? Eu tenho a polarização reversa, onde não vai ter corrente elétrica, desde que a tensão da fonte externa não seja maior que a tensão reversa máxima, senão o diodo vai conduzir por avalanche e vai queimar. Né? Então, aqui eu tenho até um modelo, assim, isso aqui é uma primeira aproximação, aqui uma polarização direta, aqui é o positivo de uma bateria externa ligado no anodo, que é o anodo do diodo, e aqui o catodo negativo. Então, conduz a corrente. Eu posso pensar um circuito equivalente como um contato mecânico fechado, um contato elétrico fechado. Mas isso não é de todo verdadeiro, porque quando conduz a corrente elétrica, o diodo produz a queda de 0,7 volts. Então eu vou medir os 0,7 volts. Agora sim, se eu forço uma corrente pelo diodo, boto uma bateria externa e forço uma corrente elétrica, vai aparecer entre seus terminais os 0,7 volts. Aí eu vou poder medir com o multímetro. Né? Então é por isso que eu não posso simplesmente... eu não posso fazer isso aqui, ó, ligar 1,5 volt direto num diodo. Eu vou ter que botar algum elemento que vai me limitar essa corrente. Um elemento poderia ser um simples resistor. O que é o resistor? Resistência à passagem da corrente elétrica. Né? Como aqui. Se eu botar em série com um diodo, se eu botar um resistor, aí eu vou ter os 0,7 volts no diodo, vai conduzir corrente elétrica, vai surgir a corrente elétrica circular, a corrente elétrica vai passar pelo resistor e vai passar pelo diodo. Como o diodo vai ficar em série com o resistor, então é a mesma corrente para todo mundo. Esse resistor vai estar limitando a corrente elétrica no diodo. Então eu não posso ligar um diodo de silício direto numa fonte, nem mesmo numa pilha de 1,5 volt em polarização direta, porque ele vai botar em curto na pilha. Ou vai queimar o diodo, ou vai esquentar a pilha, vai vazar a pilha, vai dar problema. Né? Eu tenho que ter algum elemento limitando a corrente. O LED é um diodo, então, mas não é, a queda não é 0,7. Né? Depende da cor, como eu falei, eu vou falar mais sobre isso na outra aula. Mesmo um LED, eu tenho que ter algum elemento limitador de corrente. Alguém já mexeu com fita LED, essas coisas? Não? Alguém já brincou, fita LED? Não, mas já viram? Mas assim, o LED sempre, quando nós tivemos até no Arduino, numa aula aí de programação, tem que sempre colocar um resistor antes do LED. Exatamente. Vocês não imaginavam meio porquê, né? Ó, então aqui. Agora dá pra entender. Deixa eu pegar uma imagem aqui das fitas LED, que se usa muito hoje em dia. Deixa eu ver. Aqui, ó.
LED, isso aqui é um resistor, LED, resistor, tá vendo? Eu tenho esses resistores em série com LED, isso aqui é uma tripa de LED, a cada tantos centímetros eu posso cortar, né? Essas fitas LED normalmente são de 12 volts, normalmente. Esse aqui é um LED, eu tenho esse LED em série com esse, mais uns resistores ali, eu acabo produzindo uma queda de tensão somada, né? Que dá uns 12 volts ali com um resistor. Mas eu tenho resistor para limitar a corrente. Eu preciso desses resistores, senão a fita LED vai queimar, né? Porque o LED, por exemplo, um LED branco, ele tem em torno de 3 volts. Eu não posso ligar um LED de 3 volts em 12. Eu ligo 3 LEDs em série de 3 volts, dá 9. 3 mais 3 dá 9. Ainda bota um resistorzinho para limitar a corrente dessa tripa de LEDs. Então eu vou ter os resistores na fita LED. Uma lâmpada de LED, eu tenho uma plaquinha eletrônica lá dentro que vai me limitar a corrente. Vai pegar a tensão alternada e vai gerar uma corrente contínua para o LED. A plaquinha eletrônica é a famosa placa driver. Se vocês desmontar uma lâmpada de LED, não uma fita, é uma lâmpada, vocês vão ver uma plaquinha eletrônica lá dentro. Então, eu tenho esses... Desculpa, Oi? Só uma pergunta em relação a isso que o senhor está falando. E para dimensionar esse resistor, então eu uso a lei de Ohm, é isso? Isso, nós já vamos ver, mais pra frente nós vamos ver, tá? Na próxima aula já vamos estar fazendo uns cálculos. Vamos estar fazendo um dimensionamento aí dos resistores para que tenha o LED acenda com uma determinada corrente, que vai dar um determinado brilho, etc. Já vamos ver na sequência. Tá bom. Perfeito. Que bom que vocês estão bem atiçados, assim, curiosos, né? Que bom. Que bom. Quanto mais, melhor. Né? Então, um circuito equivalente de um diodo conduzindo, uma primeira aproximação seria pensar ele, né, como só um contato elétrico fechado. Mas não, porque quando ele conduz, aí eu vou medir entre os seus terminais os 0,7 volts. Mas eu posso pensar como se fosse uma pequena bateriazinha com 0,7 volts, mais um resistorzinho. Esse resistorzinho é chamada resistência de corpo do diodo. Né? Então, tem uma resistência elétrica entre os seus terminais, tem mais uma resistência elétrica ali pelo material semicondutor, né, mesmo dopado. Então, aqui o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando num modelo, né? O que é um diodo, afinal de contas? Né? É um dispositivo eletrônico. Mas, se eu quisesse fazer um modelo, representar aquele diodo com outros componentes, uma aproximação, eu posso tentar representar ele na polarização direta, em condução, como se fosse um pequeno resistor de algum milésimo de ohm, mais uma tensãozinha, uma bateriazinha de 0,7, que é a barreira de potencial. E um diodo que está em bloqueio, pessoal, ele seria um contato aberto. Um diodo em bloqueio é um contato aberto, porque está em bloqueio não circula a corrente até atingir o valor da tensão reversa máxima, que é quando ele vai conduzir por avalanche e depois vai queimar. Né? Mas até atingir a corrente elétrica máxima, ele está com contato aberto. O que acontece aqui? O modelo assim, que vai representar o diodo, né? Vamos tentar fazer um diodo, criar um diodo a partir de um resistor, um contato, criar entre aspas, né? Fazer ele se comportar, um circuitinho que se comportasse como um diodo reversamente polarizado. Não é apenas um contato aberto. Vamos dizer assim, para um diodo que aguenta 100 volts, eu boto 12. Né? Deveria ser um contato aberto, viu? Ele deveria se comportar como um contato aberto. Né? Então, tá. Então eu botei aqui meu diodo suporta 100 volts, tá? E eu botei 12. Então, a corrente deveria ser exatamente 0,0000 amperes. 0 amperes. Né? Mas não, só que não. O que acontece? Não tem mais avalanche aqui? Não. O que acontece aqui? Ó? Quando eu boto um diodo reversamente polarizado, o diodo ideal se comportaria como um contato aberto e não tem corrente. Mas vai existir uma pequena corrente, uma corrente muito pequena, chamada de corrente de fuga. Ele leva esse nome de fuga porque é uma corrente que não deveria existir, mas existe. Por que surgiu essa corrente? Lembram dos portadores minoritários de carga? Os portadores, a corrente de um diodo diretamente polarizado é a corrente que for formada pelos portadores majoritários, os elétrons livres no material N
as lacunas do material P. Mas tanto o material N quanto o material P têm os chamados portadores minoritários. Então, no material N, tem muito elétron livre, muito portador majoritário elétron livre, mas tem alguns portadores minoritários lacunas. Já no material P, tem muita lacuna, portador majoritário lacuna, e alguns portadores minoritários elétrons livres. Por que existem esses portadores minoritários? Alguém lembra? Do início da aula? Por causa da agitação térmica. O diodo está numa certa temperatura, e aí não precisa ser 40 graus, pode ser 5 graus, 0 graus, até alguns graus negativos. Está acima do 0 grau absoluto. Ele quebra as ligações covalentes e forma os portadores minoritários. Apenas a temperatura do componente forma os portadores minoritários. E esses portadores minoritários conduzem a corrente elétrica no sentido contrário à corrente direta, ou a corrente dos, não corrente direta, a corrente dos portadores majoritários. Então, o diodo aqui, reversamente polarizado, não deveria ter corrente. Deveria ser 0 ampere. Mas tem uma pequena corrente que vai ser produzida pelos portadores minoritários de carga. Esta corrente é uma coisa da ordem de menor ou igual a 10 na menos 9 amperes. O que é 10 elevado a expoente menos 9 amperes? Tem 1 ampere, aí eu tenho 10 na menos 3, é o miliampere. O 10 na menos 6 é o microampere, milionésimo de ampere. O 10 na menos 9 é o nanoampere, é o bilionésimo de ampere, é o milésima parte de 1 milionésimo de ampere. Então é da ordem de nanoamperes esta corrente de fuga, mas ela existe. Mas ela passa para o outro lado também de diodo, é isso? Passa, circula aqui. Então daqui a pouco eu estou com nanoamperes, bilionésimos de ampere circulando, mas existe, não deveria ter. Né? Agora... Professor, isso não é suficiente para acionar algo, por exemplo? No 99,999% dos casos, não. Em 99,999% dos casos, a gente não vai ignorar essa corrente. Eu não vou conseguir medir isso aqui. Bota um multímetro, esse que nós temos no laboratório, bota um amperímetro aqui, né? Não, o amperímetro vai marcar 0,00. Ele não vai conseguir medir essa corrente. Eu preciso de um instrumento de medida especial para conseguir medir essa corrente de fuga. Então, ela existe. É bom saber que ela existe, mas a gente não vai desprezar essa corrente. Então, um diodo reversamente polarizado, desde que a tensão da fonte não seja maior que a tensão de avalanche, né, a tensão reversa máxima, ele não vai ter uma corrente, vai ter uma corrente zero. Eu vou dizer que é zero. É desprezível, não vou conseguir medir essa corrente. Essa corrente de fuga eu não vou conseguir medir. Na grande maioria dos casos práticos, né, de projeto, por exemplo. Perfeito? Alguma questão sobre isso? Pode perguntar, pessoal, só abrir o microfone. Isso aí, eu tentei dessa forma, por causa, por exemplo, é que eu não sei muito de eletrônica, né, estou aprendendo. E assim, por exemplo, no circuito integrado, quando é 0 e N, que corrente que é trabalhada nesse circuito integrado dentro de uma placa? Eles falam que é 0 e 1, né? Ligado e desligado. Tem uma corrente? Tem uma corrente, tem uma tensão. Normalmente uma tensão, numa placa eletrônica, uma tensão representa o bit 1 e outra tensão o bit 0. Por exemplo, eu tenho a chamada lógica de 5 volts, onde 5 volts é 1 e 0 volts é 0. Se um determinado pino do circuito integrado está com 1, é porque ele está com 5 volts. Nessa lógica. Existe a lógica de 3,3, onde 3,3 volts é 1 e 0 volts é 0. Desculpa. Tem a tensão, eu posso representar por corrente, então a corrente, tem uma corrente que é o bit 1, que é o valor 1, e não tem corrente é 0. Né? Eu posso ter um pulso de luz, uma fibra ótica, tem luz ali é 1, não tem luz é 0. Ou pode qualquer coisa, uma cor, a verde é 1 e vermelho é 0. Qualquer coisa eu posso representar. Uma onda de rádio, eu estou transmitindo sinais digitais pelo celular. Uma determinada frequência é 1, outra frequência é 0. Uma modulação em frequência para transmitir informação digital. Então, qualquer coisa nesse sentido.
né? Não precisa. E isso tudo a gente vai falar depois mais para frente, né, em eletrônica digital. É o último conteúdo da disciplina. Vai trabalhar mais esses conceitos. Bom, o que eu queria chegar, pessoal, é assim, ó. Não vai ser uma coisa digital, né? Quem está falando de digital, de que é digital? É tudo ou nada, né? Ou é 0 ou 1. Um. Ou está em 0 ou está em 1. Um. Não dá para imaginar um meio termo. Eu falei para vocês assim, um diodo de silício, a barreira de potencial é de 0,7. Aí, se eu tiver 0,69, não vai ter corrente nenhuma. Se eu tiver 0,71, vai ter toda a corrente do mundo, né? No caso, toda a corrente que tem possível. Não é assim, né? Então, existe uma curva que vai me relacionar a corrente do diodo com a tensão aplicada. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tensão aplicada que começa em 0. Eu vou aplicar em proteção direta aqui, positivo da fonte no anodo, negativo no cátodo. A fonte vai tentar forçar a corrente elétrica aqui sobre o diodo. Produzir a corrente elétrica do diodo, proteção direta. Aí eu boto 0 volts. 0 volts não tem corrente, 0 ampere. Estou fazendo um gráfico aqui, um gráfico tipo XY, onde o X é a tensão aplicada sobre o diodo e o Y é a corrente que porventura tenha no diodo. Polarização direta. Se eu botar 0 volts, não vai ter corrente, 0 amperes. Marco o ponto. Se eu botar 0,2 volts, eu não vou ter corrente. Por que eu não tenho corrente de 0,2? Porque 0,2 é bem abaixo do 0,7. 0,2 não consegue vencer a barreira de potencial do diodo de silício. Se eu botar 0,3, está aqui, 0,2, cada quadradinho 0,2 representa. Mais um quadradinho, 0,4, 0,2 vai para 0,4. 0,4 não tem corrente. Aqui em torno de meio volt, começa a ter uma correntezinha. A linha sai do zero aqui e começa a subir. Em torno de 0,6 volts já tem uma correntezinha. Alguns microamperes, alguns miliamperes, alguns poucos miliamperes. Aí estou aumentando a tensão sobre o diodo. 0,7 volts começa a conduzir aqui eu tenho aqui miliamperes, daqui a pouco eu tenho uns 10 miliamperes aqui, 0,8 daqui a pouco dispara. Vou botar 1,5 volt, eu disparo, a corrente vai para vários amperes, botando um curto na fonte. Então eu não posso. O que tem aqui? O que é o 0,7? O 0,7 está mais ou menos por aqui. Isso aqui é uma curva e o 0,7 está no chamado joelho da curva. Esta é a curva, né? Esta curva é a curva característica do diodo, é a curva IV ou VI do diodo. Eu sempre posso fazer uma curva dessas por um componente qualquer. Se eu fizer isso aqui por um resistor, opa, só um segundo. Então, por exemplo, eu pego uma fonte variável que tem esse símbolo e boto um multímetro para medir a corrente em cima de um resistor, não é mais um diodo. Um resistor de 1 ohm, se eu boto 1 volt, lei de ohm, 1 volt por 1 ampere, não, 1 ohm, né? 1 volt por 1 ohm, 1 ampere. Aí eu tenho aqui 1 ampere. Se eu dobro a tensão, 2 volts dividido por 1 ohm, 2 amperes. Se eu boto 3 volts dividido por 1 ohm, lei de ohm, 3 amperes. O resistor é um componente linear. Se aumenta a tensão sobre o resistor, a corrente aumenta de forma proporcional ou de forma linear. Se eu dobro a tensão, eu dobro a corrente. Se eu triplico a tensão, triplico a corrente. Se a tensão cai pela metade, a corrente cai pela metade. Já em cima de eu posso fazer essa curva IV, fazer um gráfico assim. Cada tensão vai ser uma coisa assim, 1 volt vai me dar 1 ampere. 2 volts, dobrei, vai me dar 2 amperes. E assim, isso vai fazer uma linha reta. A linha reta, que eu inverti o sentido da corrente, é a curva característica, uma curva característica de um resistor, é a linha reta. O resistor é um componente linear, que se diz.
Eu posso fazer esse mesmo experimento, né? Eu posso montar isso na bancada, vou ter que pegar um multímetro, uma fonte variável de bancada, que eu consigo ajustar a tensão e medir a corrente para cada valor de tensão, eu faço um gráfico. Cada tensão, qual corrente? Cada tensão, qual corrente? E faço um gráfico corrente versus tensão. Para um diodo polarizado diretamente, que nem é o caso aqui, então vou botar uma tensão, uma fonte V, eu vou medir uma certa corrente I, dependendo da tensão aplicada, eu vou ter uma curva assim, ó. Para tensões positivas, o que é uma tensão positiva? Aqui eu tenho uma corrente positiva. Aí é uma convenção. Vamos combinar aqui que a tensão aplicada em polarização direta é uma tensão positiva. Se eu inverter, botar uma tensão negativa, quer dizer que eu estou em polarização reversa de outra. É só uma questão de combinação prévia, uma convenção. Então, tensão positiva, se eu tenho 0 volts, 0 amperes, marquei um ponto. Se eu tenho 0,2 volts, tenho 0 ampere, porque não consigo vencer a barreira de potencial. 0,4 e assim vai. Aí ali por perto de meio volt começa a aparecer alguma tensão, uma correntezinha de nada. 0,6, aí começa a produzir corrente, faz isso aqui, ó. Aqui eu estou em torno de 0,7 volts. É um chamado ponto de inflexão da curva. Que curva é essa? Curva característica. Curva IV, é uma curva exponencial. E por isso que eu não posso. Onde é que está 1,5 volt? Se eu pegar uma pilha de 1,5 volt, está por aqui a tensão. Qual é a corrente? Eu tenho que puxar uma linha reta, está lá no infinito. Pois é, ela tende ao infinito, né, professor? Aí O que é? Sim. É que assim, ó, por exemplo, em 0,7 volts ali, que é a tensão que vai conduzir, né? Uhum. Vai conduzir o diodo, se colocar em 1 volt, ela já vai estar lá em cima já, tá vendo? Isso. Se eu botar 1 volt em cima do diodo, já vou produzir um curto-circuito. O que é uma corrente indo para o infinito? Não vai para o infinito, vai botar um curto-circuito no final, né? O diodo vai botar um curto-circuito na fonte. Então, eu posso fazer esse experimento, claro, eu uso uma fonte com corrente limitada, que tem proteção, né? Porque eu não vou conseguir medir, eu vou botar 1000 amperes ali, a fonte não vai fornecer os 1000 amperes, né? Então vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais fazer o gráfico aqui. Então, eu tenho que colocar com um diodo algum elemento que vai limitar essa corrente, né? A aplicação típica é o LED, né? O símbolo do LED é só um diodo com essa setinha indicando que emite luz, né? A gente vai falar sobre LED na próxima aula, mas eu tenho que ter um componente limitando a corrente, senão eu vou queimar o LED, eu vou queimar esse meu diodo. Mas isso não me impede de fazer a curva característica. Se eu pego e inverto isso aqui, pessoal, agora ponho, vamos supor assim, deixa a fonte assim do jeito que está, eu inverto a posição do diodo. Agora eu vou ter corrente ou não vou ter mais corrente? Agora ele está em polarização reversa. A corrente é do mais para o menos. Essa corrente não vai mais existir. Corrente igual a 0, né? 0 ampere. Por quê? Porque o diodo está bloqueado. Mas ele vai ficar bloqueado para sempre. Ele vai ficar bloqueado até atingir a tensão de ruptura. Ou VR, RM, né? A tensão de avalanche. Aí ele começa a conduzir com uma corrente reversa. Aí bota a corrente como sentido negativo, aqui é a corrente positiva, aqui é a corrente negativa, porque aí ele está no sentido contrário, que era a posição direta, né? Então aí eu conduzo uma corrente e não tem nada limitando a corrente. E aqui queima o diodo. Queima o diodo. Então aqui é a região de ruptura. Então, esta curva, pessoal, eu sei que já estamos se estendendo, bateu o fim das 10 horas aqui, né? Estamos encerrando aqui, mas esta curva é chamada curva característica IV do diodo. Aqui eu só estou representando a polarização direta. Tensões positivas, correntes positivas, então o diodo está conduzindo. Mas eu também posso pensar como aqui a polarização direta, tensão positiva, corrente positiva,
E aqui a polarização reversa, tensão negativa e corrente zero até chegar perto da corrente de tensão de ruptura, onde começa a conduzir corrente e o diodo vai fatalmente queimar. Um diodo comum vai queimar. Existe um diodo especial chamado diodo Zener que ele não vai queimar. E nós vamos ver, nós vamos usar esse diodo Zener mais para frente também. Ele não vai queimar aqui, porque nós não vamos deixar ele queimar. E aí ele vai ter uma serventia depois. Bom, eu vou na próxima aula a gente fala um pouco mais dos limites de operação do diodo. Eu quero mostrar o datasheet para vocês, não deu tempo na aula de hoje, mas a gente continua. Olhar o datasheet, vamos começar. Eu sei que é que nem olhar um manual, compra um equipamento e ler o manual, né? É chato olhar o datasheet, né? Mas faz parte da vida do cara que se mete em eletrônica, né? Mas assim, olhar datasheet, componente, tem um monte de informações ali, né? Às vezes é difícil de tu tirar a informação, entender o que é aquela coisa, né? Às vezes cadê a informação que tu precisa ali, tem um monte de informação e só precisa de uma certa informação, tem que extrair a informação do datasheet. Mesma coisa quando você olha o manual de um equipamento. Então, a gente vai ver mais do datasheet, vamos falar um pouquinho mais dos limites de operação, eu já falei na aula de hoje, né? Corrente máxima direta, corrente tensão máxima reversa. Então, por enquanto, ficamos por aqui, pessoal. Mais alguma questão até o momento? Tranquilo? Muito obrigado. Então tá, eu agradeço aí, pessoal. Desculpa aí, nós estendemos até, né? Mas eu só pedi para vocês botar o nome de vocês ali no chat. Cadê? Tá aqui o chat. Que daí eu vou para registrar a presença. Então, obrigado, boa noite, bom resto da semana. Eu vou botar a gravação dessa aula aí no Moodle. Eu vou botar eventualmente algum material complementar, tá? Se estiver ali, vocês vão ver lá como semana 2, né? Procurem fazer se tiver alguma atividade assíncrona ali. Então, obrigado. Boa noite, boa semana. Noite. Boa noite. Noite, obrigado.